Muito pior que as coisas não saírem do jeito que você planejou é você não conseguir nem ao menos planejar as coisas de tão errado que tudo tá dando. E aí você fica se culpando porque não planejou. E a culpa de tudo tá dando errado é sua porque você não planejou. E aí isso te empaca de conseguir planejar. E aí fica por isso mesmo. Que viagem maluca, né? Mas é exatamente isso que eu sinto em relação a esse ano. Eu não sei vocês, mas todos os anos eu gosto de traçar metas pro ano que vem. Isso é um negócio que eu já tentei mudar em mim, esse otimismo de ano novo. Isso pra mim é irremediável. Eu sou uma grande otimista do ano novo. Na minha cabeça, começar um novo ano pode sim significar muita coisa. Apesar de eu dizer pra todo mundo, e eu acreditar nisso, que é só mais um dia do ano. Do dia 31 pro dia 1º de janeiro, é só mais um dia. É só mais um calendário. Não muda muita coisa. Na prática, não muda muita coisa se a gente não mudar. De nada adianta o ano virar, o calendário mudar, você postar uma fotinha de ano novo, se você não se compromete a fazer daquele ano um ano melhor, um ano diferente. O poder do ano novo não tá no ano novo, mas nas atitudes que a gente toma em relação àquele ano. Eita, que eu já comecei o vídeo, foi reflexiva, né? Eu ia dar um contexto e acabei, foi começando logo. Peraí, vamos voltar do começo. Como eu falei, eu gosto sempre de traçar as metas, os objetivos que eu quero alcançar naquele ano. E esse ano não foi diferente. Em 2023, eu coloquei as metas que eu gostaria de alcançar esse ano agora de 2024. E eu acho muito importante que a gente faça planos com a consciência de que a gente não é senhor das nossas vidas e as coisas podem dar errado. Eu sou plenamente ciente disso. O meu tempo não é meu, a minha vida não é minha, eles pertencem ao Senhor. Porém, não é por isso que eu vou viver igual uma maluca desleixada. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim. Esse estilo muito freestyle não funciona pra mim. Eu gosto de planejar, eu gosto de organizar as coisas. Eu não gosto dessa coisa de não saber o que fazer. O que é que tem pra hoje? E algumas semanas atrás, como eu gosto de fazer todos os anos, eu fui resgatar a minha lista de metas pra esse ano, já sabendo que eu ia me frustrar. Porque esse ano foi bagunçado. Eu acho que essa é a palavra. Bagunçado. Esse ano foi bagunçado. Fim de ano eu sempre fico muito reflexiva, muito mesmo. E quando eu peguei a minha lista de metas, que eu sempre faço junto com meu esposo, a gente traça metas individuais, mas também no coletivo, assim. No coletivo que eu digo eu e ele. Nossa, e foi muito frustrante ler essa lista. Eu já sabia que ia ser frustrante, mas não que ia ser tão frustrante assim. E eu me frustrei porque eu não consegui fazer nem metade daquilo que eu tinha me proposto. Me proposto. E olha que eu não anotei metas irreais. Eu não coloquei, fazer 2 horas de exercício físico por dia. Eu não coloquei nada desse tipo. Eu coloquei coisas super alcançáveis. Pelo menos eu achei que fossem alcançáveis. E foi exatamente isso que me deixou tão decepcionada, tão frustrada quando eu li. Porque eu pensei, poxa, eu não coloquei uma coisa muito difícil de ser alcançada. Eu não coloquei ler um livro por dia. Eu não coloquei uma meta irreal. Coloquei coisas simples, de acordo com as minhas limitações, de acordo com as minhas capacidades, coisas que eu sabia que eu conseguiria fazer se eu me esforçasse. Só que eu não me esforcei para fazer essas coisas. E se você já viveu em algum ciclo infinito de procrastinação e autossabotagem, você vai entender exatamente do que eu tô falando. E talvez você se identifique um pouquinho com o que eu vou dizer. Você simplesmente não consegue sair do lugar. É um estado de paralisia. Você não consegue se mover. Você sabe o que precisa ser feito. Você sabe quais são as atitudes que você tem que tomar, só que você só não consegue. E aí que tá um negócio insuportável da procrastinação. Você tá desmotivado e aí você não consegue fazer as coisas que você disse que ia fazer, o que te deixa mais desmotivado, mais ansioso, e aí você vê aquelas coisas se acumulando e aí você fica mais desmotivado, mais ansioso, você não consegue fazer o que te deixa mais desmotivado e mais ansioso. Eu vivi muito isso na época do TCC. Foi esse ano, o começo do ano. Foi um negócio assim que eu empacava, eu só paralisava. Eu pensava, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Até agora acho que meu juízo não recuperou. Eu até cheguei a gravar um vídeo sobre isso. Por falar no assunto, gravar vídeos, o que eu posso dizer desse canal, não é mesmo? Eu não sou tão presente aqui quanto eu gostaria de ser. E eu já me desculpei tanto por isso que eu até cansei de pedir desculpa nos vídeos, porque eu sempre começava os vídeos já pedindo desculpa por ter sumido tanto tempo. Eu só
não conseguia. E eu não conseguia porque eu me sentia engolida pelo tanto de coisas que eu tinha pra fazer, pelo tanto de responsabilidades. E quando eu me sentava aqui pra poder gravar, eu até tinha roteiro pro vídeo, mas eu só não conseguia. Eu acho que eu precisava estar bem pra conseguir fazer os vídeos. Eu gosto de estar bem pra fazer os vídeos. E ver que eu não tava conseguindo nem postar os vídeos, uma coisa que eu gosto tanto de fazer. Gente, eu amo gravar vídeos, eu amo falar de Jesus pra vocês, eu amo compartilhar o que eu aprendo. Eu sempre falo isso porque eu gosto mesmo de fazer isso. E aí depois que eu comecei a ter, não foi nem mais constância, mas depois que alguns vídeos saíram mais assim da bolha, eu comecei a ler os comentários, a responder os comentários, e eu descobri que eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito dessa ideia de criar uma comunidade de pessoas que estão ali no mesmo propósito, buscando ter mais intimidade com Deus. Nossa, isso é muito legal. Só que a maioria das lições que eu aprendi esse ano são lições muito difíceis de compartilhar. Foi um ano complicado emocionalmente, um ano complicado mentalmente, foram coisas... E assim, eu lido muito com as coisas muito sozinha. Eu tenho muita dificuldade de compartilhar com as pessoas. E uma das coisas que mais me assustaram foi que eu parei de sentir prazer em coisas que eu gostava muito, coisas que eu amava. Eu só não conseguia sentir ânimo pra fazer. E quando eu conseguia fazer, eu não sentia prazer nenhum. Eu senti vontade de me afastar de pessoas que eu amo e que me fazem bem. Eu comecei a fazer terapia esse ano. Foi importante me colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Eu sempre falava isso no começo da sessão com a minha psicóloga. Nossa, é muito difícil falar de mim. Eu nunca tinha reparado o quanto era difícil falar de mim mesma. Tiveram duas coisas específicas que me assustaram muito quando eu percebi que eu não queria mais fazer. Não estar mais no meio das pessoas, de pessoas que eu gosto, tá, gente? Não estar mais no meio de pessoas que eu amo. Eu perdi a vontade de estar conversando. Eu só sentia vontade de vir embora, eu só sentia vontade de vir pra casa. Eu só queria ficar deitada, eu não tinha vontade, eu não tinha ânimo pra nada. E outra coisa foi uma falta de prazer em relação à leitura. Eu amo ler. Quem tá aqui no canal sabe, quem me conhece sabe. Se você já é inscrito aqui no canal há mais tempo, você já tá cansado de saber que eu gosto muito de ler. Eu perdi a vontade de ler. Eu até tava conseguindo ler alguns livros acadêmicos. Não é nem que eu tava conseguindo, é porque eu preciso. Então, era obrigação. Ler livros pra minha formação, pra minha atuação quanto psicóloga, porque a gente vai ter que passar o resto da vida estudando. Tudo parecia tão sem graça, tudo parecia tão preto no branco, tão sem sabor. Quando as coisas fogem dos meus planos, quando as coisas fogem do que eu tinha programado, eu me deparo com uma versão tão instável de mim mesma, tão frágil. Falar sobre isso é difícil, eu não gosto de falar dessas coisas, mas viver é mais difícil ainda, sentir é mais difícil ainda. No momento assim mais desesperador, quando eu senti que eu tinha perdido o controle da minha vida, e eu repeti isso muitas vezes pra mim mesma, eu perdi o controle da minha vida, eu senti uma voz sussurrar no meu ouvido, não audivelmente, mas uma voz ao meu coração dizer que o controle nunca esteve nas minhas mãos. Tenho certeza que foi o Espírito Santo falando alguma coisa pra mim, me comunicando alguma coisa, porque eu não tava com esse pensamento e ele veio à tona no dia, eu até escrevi sobre isso, que os meus planos vão fracassar. Mesmo que o meu planejamento seja o mais perfeito, quem garante que as coisas vão dar certo? Minha vida não me pertence. Se o Senhor fizer assim, eu não tô mais aqui. E aí, de que vai ter adiantado tudo que eu planejei? Quando os nossos planos fracassam, a gente precisa ter em mente uma coisa. Os planos do Senhor sempre são melhores. E eu não falo isso como uma frase motivacional para te consolar no momento de tristeza, mas como uma realidade. Os planos do Senhor são infinitamente melhores. Os caminhos dele são mais altos. Os planos são melhores, são perfeitos, diferente dos nossos. As pessoas dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acho que Deus escreve certo por linhas perfeitas. A gente é que enxerga torto. Desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus que trabalhasse por aqueles que nele esperam. E o nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. E ele vai fazer do jeito certo. Ele vai fazer na hora certa, no tempo dele, que é sempre o tempo perfeito. E no fim, isso vai resultar em bênção para as nossas vidas. No fim, isso vai resultar em amadurecimento. Por falar em amadurecimento, tem uma música do João Manô que eu gosto muito e que tem feito parte de mim nos últimos dias. Não só de escutar a música, mas de ficar com ela reverberando no meu coração. E o nome dessa música é justamente Maturidade, por isso que eu me lembrei dela agora. E os temporais que tombam tantos planos meus são seus, são maiores que eu. E as aflições que afiam, ferem o meu ar, pulsar, me modificam, intensificam, me modera, me equilibra, põe meus extremos
no lugar. O Senhor esse ano tem me ensinado a pôr os meus extremos no lugar. E que os temporais que vêm até mim não significam que o Senhor não esteja no barco. Ele é Senhor sobre a tempestade. Então, se Ele está me permitindo passar por um temporal, Ele vai continuar do meu lado e Ele quer me ensinar alguma coisa, ainda que seja difícil. É difícil aprender lição assim, ninguém gosta. Quem é que gosta? As coisas não são do jeito que a gente quer. E que bom! No meio dessa desordem maluca que eu vivi esse ano, eu me desestabilizei muitas vezes. Mas Deus não. Deus é o mesmo. Ele permanece onde Ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. E por mais que ao olhar para mim, eu só encontre desespero, olhando para o meu Deus, eu encontro a solução. Se eu olho para mim mesma, eu não consigo nem sair do lugar, mas se eu olho para o meu Deus e para o poder que meu Deus tem, eu encontro a força que eu preciso para continuar. Todos os meus dias estão nas suas mãos. E sabendo disso, eu sei que Ele é a melhor pessoa de todas para poder me guiar. O Deus que me fez, o Deus que me formou, o Deus que me teceu no ventre da minha mãe, é o melhor para entender a bagunça que acontece aqui dentro. E é o melhor para me ajudar a organizar essa bagunça. Quando você achar que perdeu o controle da sua vida, se lembre de que Ele nunca esteve nas suas mãos. O controle é sempre do Senhor. E ainda bem. Vamos deixar o Senhor trabalhar, vamos deixar Ele fazer a parte difícil, o que a gente não consegue fazer. Que o nosso único trabalho seja apenas descansar e confiar na certeza de que o nosso Deus cuida de nós. Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. Amém. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!